Milionário encontra a faxineira cheia de hematomas. O que aconteceu nunca foi contado. A cena era de arrepiar. O sol começava a se pôr atrás dos arranha-céus, tingindo o céu de um laranja dramático, quando Carlos, o milionário conhecido pelas festas extravagantes, encontrou a mulher de aspecto frágil encolhida no canto da lavanderia. O corpo dela estava marcado por hematomas, como se um combate de boxe tivesse acontecido, mas sem aplausos, apenas um silêncio ensurdecedor. Cada mancha roxa em sua pele contava uma história horrenda, carregada de dor e mistério. Carlos ficou paralisado, o coração batendo forte, como se quisesse pular para fora do peito. Esse encontro poderia mudar tudo. Qual era a história por trás daquela faxineira? O que a levou a esse estado? Ele olhou para ela, a respiração acelerada, enquanto um turbilhão de perguntas se formava em sua mente. O que estaria acontecendo ali? O medo de descobrir, misturado à curiosidade, o fazia sentir um nó na garganta. Com movimentos tímidos, ela olhou para cima e seus olhos, apesar do sofrimento, brilhavam com uma chama indescritível. Era como se, por um momento, toda a tristeza do mundo estivesse refletida naquele olhar. Carlos sentiu uma pressão no peito, uma vontade de salvar aquela mulher de um destino sombrio. Ele nunca havia sentido algo parecido antes. A mansão grandiosa, com seus mármores e cristais, parecia um preso em meio àquela tragédia. Esse não era o glamour que ele esperava, mas uma realidade brutal, palpável. E algo mais, havia algo estranho no ar. Um cheiro de medo, segredos sufocados. O que aconteceu realmente com ela? O que Carlos poderia fazer para ajudá-la, se é que havia algo que pudesse fazer? As luzes da festa ao fundo piscavam, como se zombassem daquela cena sombrio. Ele hesitou, e nesse momento, a tensão estava no ponto máximo. Ele sabia que precisava fazer algo, mas o que? Rei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te dar um aviso importante. Muitas pessoas relataram que o YouTube desinscreveu elas sem aviso. Então, dá uma checada rápida no botão vermelho aqui embaixo para ver se você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nada do conteúdo exclusivo que vem por aí. E enquanto isso, já mete o dedo no like e isso me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo. Eu adoro saber quem faz parte dessa comunidade incrível. Sua participação faz toda a diferença. Vamos nos conectar. Carlos olhou para a faxineira de novo, a mente fervilhando com possibilidades. O que ela sabia? O que tinha perdido? Dessa vez, ele não hesitou. Ele se aproximou, a voz falha, mas decidida. Você precisa me contar o que aconteceu. E naquele instante, a sala se encheu de uma expectativa insuportável, como se o universo estivesse segurando a respiração. Mas antes que ela pudesse responder, um barulho forte ecoou do lado de fora, como um trovão premonitório, despertando uma sensação de urgência entre os dois. O que aconteceria agora? O que os aguardava além daquela porta? O som estrondoso que irrompeu do lado de fora fez Carlos dar um salto. A festa, antes cheia de risos e músicas, agora parecia distante, como um eco frágil no fundo de uma caverna. Ele olhou para a faxineira, que estava paralisada, os olhos arregalados, capturando o mesmo espanto que pulsava dentro dele. A instabilidade daquele momento instigou ainda mais. O que acontecia lá fora? Antes que ele pudesse raciocinar, Carlos se virou em direção à porta da lavanderia. A tensão no ar era quase palpável, e as palmas das suas mãos transpiravam enquanto ele girava a maçaneta. Decidido, ele queria saber o que estava atrás daquela porta, mas um medo estrondoso ameaçava parar seu coração. Quando abriu a porta, a cena que se desenrolou à sua frente era eletrizante. A festa seguia, mas em meio à dança e à música, um grupo de pessoas se aglomerava na varanda. A voz do anfitrião da festa, um amigo de Carlos, ressoava enquanto ele tentava acalmar a situação. Fiquem calmos. Está tudo sob controle. Ele repetia, mas o pânico nos rostos das pessoas dizia o contrário. Carlos estava prestes a se aproximar quando um grito cortou o ar. As palavras soavam como um súbito estalo de um relâmpago. Ele está morto. O murmúrio coletivo se transformou em um rugido de desespero. O coração de Carlos disparou. O que tinha acontecido? Ele virou-se rapidamente,
voltando para a faxineira, cada passo pesando na sua mente. O que iria fazer? A história dela, sua dor, tudo aquilo que ele estava prestes a descobrir, poderia ser mais importante que o que estava acontecendo lá fora. Mas ainda assim, algo dentro dele desejava entender aquela situação que se desenrolava como um filme de terror em tempo real. Isto pode estar ligado, ele pensou, e, em um acesso de coragem, decidiu que precisava descobrir. Ele correu de volta para a lavanderia, onde a mulher ainda observava, agora com uma expressão que misturava medo e alívio. O olhar dela parecia implorar por atenção. Por favor, você precisa me dizer o que aconteceu. Pode haver uma conexão. A urgência na voz de Carlos fez a faxineira hesitar, seu olhar desviando por um momento. Um relance de dor cruzou seu rosto antes que ela finalmente murmurasse com um fio de voz, como se o mundo inteiro estivesse ouvindo, ele não deveria estar aqui. Ele me encontrou. As palavras a atingiram como uma bomba. O que ela queria dizer? Quem era ele? Carlos sentiu uma onda de ansiedade. O grupo na varanda começava a se dispersar e ele precisava agir antes que a oportunidade se fosse. Vem comigo. Vamos sair daqui e te ajudar, Carlos disse, estendendo a mão e, por um momento, a faxineira hesitou, como se ponderasse entre a dor e a esperança. O que Carlos não sabia era que cada passo em direção à liberdade poderia levá-los a um abismo ainda mais profundo, onde segredos inimagináveis os aguardavam. Os olhos dela brilharam, mas antes que pudesse segurar a mão dele, um novo barulho ecoou, desta vez mais próximo, como se algo pesado estivesse sendo arrastado. Carlos! Gritou alguém que ele conhecia. Era o segurança da festa. Você precisa voltar. Eles estão vindo. O coração de Carlos parou. Quem estava vindo? Que caos se espalharia ainda pela festa? A tensão era insuportável, e no ar pairava um questionamento latejante. Até onde ele iria para salvar a mulher que mal conhecia? Carlos mal teve tempo de processar a gravidade da situação quando sentiu sua adrenalina disparar. O segurança, pálido como uma cabaça, olhava por cima do ombro, como se um monstro estivesse à espreita. Com um gesto rápido, ele puxou Carlos para dentro da lavanderia, derrubando um balde de água no caminho. Carlos, é sério. Nós temos que sair daqui, rápido. O tom de urgência na voz do segurança deixava claro que ele sabia de algo que Carlos ainda não compreendia. Mas e ela? Carlos apontou para a faxineira, que agora tremia, como uma folha balançando ao vento. Seus olhos, ainda cheios de um medo profundo, procuravam refúgio. Ela precisa de ajuda. O segurança lançou um olhar rápido para a mulher, medindo os riscos. Não podemos salvá-la se formos pegos. Eles estão atrás de todos nós. Carlos se viu em um dilema. A festa, com sua música alegre e risos, agora parecia um distante sonho. O verdadeiro pesadelo começava a se revelar. As vozes na varanda se calaram abruptamente, e Carlos percebeu que algo estava prestes a irromper. Sentindo que o tempo estava se esgotando, ele não se deixou intimidar. Eu não vou deixá-la para trás. Ele exclamou, girando sobre os calcanhares para encarar a faxineira novamente. Venha, precisamos ir agora. Eles não vão fazer nada com você enquanto estiver comigo. Mas a mulher balançava a cabeça, os lábios trêmulos. Não tem como. Sua voz era quase inaudível. Ele vai me pegar. E você não pode me ajudar. Carlos sentiu o peito apertar. O que o assombrou mais foram as marcas visíveis de hematomas em seus braços, que contavam uma história de dor e medo. Ele precisava saber o que tinha acontecido, mas não havia tempo para perguntas. Segurança, já perdendo a paciência, puxou Carlos pelo braço. Carlos, escute. Temos que ir. Eles estão aqui. O espaço se tornava cada vez mais claustrofóbico. O barulho do arrastar, cada vez mais próximo, fazia o coração de Carlos pulsar em seu peito como um tambor. Resolvendo qualquer hesitação que ainda o prendia, ele gritou para a faxineira, então você vai ficar aí, esperando ser pega? Vamos nos arriscar juntos. Isso pode ser a nossa sobrevivência. Uma fração de segundo de hesitação.
O olhar dela finalmente se fechou ao se encontrar com o de Carlos, e ali, em meio ao caos, um laço de compreensão surgiu. Ela respirou fundo, como se decidisse de uma vez por todas. Se você me ajudar a sair desse lugar, eu conto tudo, disse com um fio de esperança. Mas mal havia terminado de falar quando o arrastar se transformou em gritos, e a porta da lavanderia se abriu com um estrondo. Carlos viu sombras avassaladoras contra a luz brilhante da festa, adentrando como ondas de um tsunami vire. O segurança gritou, o terror evidente em seus olhos. Cuidado! Sem pensar, Carlos puxou a faxineira para perto e, em um impulso, começou a correr na direção oposta. O medo era palpável e a determinação, cerceada por uma urgência premente. Enquanto eles corriam, o som de passos pesados e ecos de vozes ameaçadoras se aproximavam como uma tempestade. Desesperadamente, Carlos se perguntava, eles conseguiriam escapar daquele pesadelo? O que os aguardava no mundo lá fora? A única certeza era a sensação de que alguém os perseguia e que a verdade estava prestes a se revelar de maneira devastadora. Rápido, por aqui! Carlos gritou, enquanto as sombras os cercavam, um arrepio desafiador atravessando sua espinha. Mas antes que pudessem alcançar um lugar seguro, um grito ecoou na multidão. E a última coisa que Carlos ouviu antes de entrar na escuridão era o nome da faxineira sendo chamado. Ele se virou, e o choque atravessou seu rosto. O coração de Carlos esfriou. O nome dela ecoava na escuridão como um sino tocando um aviso aterrorizante. Um misto de adrenalina e pânico tomou conta dele enquanto a dúvida se instalava em sua mente. Ele se virou novamente, tentando puxar a faxineira para longe, mas a mulher estava paralisada, com o olhar fixo na porta pela qual haviam ido. Não, não pode ser, murmurou ela, e os olhos se encheram de lágrimas. Carlos sentiu um nó na garganta. Ele não sabia quem estava gritando, mas a urgência na voz o fez hesitar. O segurança estava apavorado, os músculos tensos, pronto para agir. Um olhar furtivo para a saída e depois para a faxineira. A escolha era entre salvar a si mesmo ou lutar para ajudar uma estranha. Antes que pudesse decidir, a luz da festa iluminou parcialmente o espaço, revelando a silhueta de um homem encostado na porta. Ele estava vestido com um terno impecável, o cabelo escuro e liso caindo em uma linha perfeitamente alinhada. Carlos reconheceria aquele rosto em qualquer lugar. Era Marco, o empresário mais poderoso da região, conhecido por suas festas extravagantes e seus segredos obscuros. Carlos! Que surpresa encontrar você aqui! Marco exclamou, como se não houvesse nada de anormal na situação. Você a conhece? O segurança interrompeu, a voz tremendo. Carlos não conseguia parar de olhar para Marco. Havia algo de ameaçador em seu sorriso. A faxineira? O que você fez com ela? A indignação encheu sua voz, e ele se sentiu impulsionado a proteger a mulher. Feito. Eu? Não se preocupe, ela é apenas uma funcionária, Marco disse com um ar desdenhoso, enquanto seus olhos brilhavam com uma frieza impiedosa. Mas a verdade tem um preço, Carlos. E algumas verdades não devem ser ditas. A tensão no ar era palpável. A faxineira estava tremendo, seus olhos escaneando a sala, como se visse fantasmas que apenas ela poderia ver. Carlos, em um movimento instintivo, deu um passo à frente, bloqueando o caminho da mulher. Você não pode continuar fazendo isso! Ele exclamou. Ela merece uma chance. A assertividade de Carlos parecia provocativa, alimentando o olhar já perigoso de Marco, que se aproximou lentamente. O que você sabe sobre a verdade, Carlos? Você que se deixou levar por sorrisos e boa música? Esta festa é apenas a superfície de algo muito mais profundo. E quem se mete na verdade, bem, pode se acabar mal. Um arrepio percorreu a espinha de Carlos. Aquilo não era uma ameaça vazia. Ele sentiu o peso da luta que se aproximava, uma batalha de vidas e segredos. O silêncio tomou conta da lavanderia, cortado apenas pelos ruídos distantes da festa. Carlos, precisamos sair agora. O segurança puxou-o de volta, mas a determinação de Carlos era inabalável. A faxineira respirou fundo e, com um fio de coragem, olhou para Marco. Você não pode me prender aqui.
Eu não sou mais uma prisioneira do seu medo. As palavras deslizaram de seus lábios com força inesperada, e a sala ficou em silêncio. O semblante de Marco mudou, a máscara de certeza se desfez momentaneamente. Mas antes que qualquer um pudesse reagir, um estalo ressoou como um aviso. Alguém havia quebrado a barreira. Sem tempo para pensar, Carlos puxou a mulher mais perto e o segurança fez o mesmo, recuando em direção a uma saída lateral. Se você quiser saber a verdade, venha atrás de mim, Carlos. A voz de Marco cortou o ar. O desejo por controle impregnava suas palavras. E assim, Carlos se viu em uma encruzilhada, à beira de uma decisão que poderia mudar suas vidas para sempre. Para onde correr? A luta pela verdade agora parecia inevitável, mas a que custo? O eco do grito na multidão ainda reverberava em sua mente. Quando a porta se fechou atrás deles, ele se virou, sentindo uma mistura de alívio e medo. O que foi que você quis dizer com isso? Olhou fixamente para a faxineira, ciente de que o mundo fora daqueles muros nunca mais seria o mesmo. O que Marco realmente sabia? Carlos sentia o coração pulsar como um tambor em sua cabeça. Ele olhou para a faxineira, que ainda tremia, seu olhar fixo na porta, como se o aço frio daquele lugar pudesse protegê-la. Precisamos fugir disso agora. Ele sussurrou. Nós não podemos sair assim, a mulher respondeu com uma voz que mal saía, quebrada pelo medo. Ele tem pessoas lá fora, uma rede. Rede? O segurança interrompeu, gélido de espanto. O que você quer dizer com isso? A faxineira hesitou, o olhar distante. Marco não é apenas um homem rico. Ele controla tudo. Ele tem pessoas que fazem o que ele manda. E se ele quiser, nós não saímos dessa. Carlos sentiu a urgência aumentar. Ele não podia deixar que o medo paralisasse. Então, o que devemos fazer? O desespero começou a tomar conta dele. A ideia de ser capturado, de ficar à mercê de alguém tão poderoso, o aterrorizava. Os gritos na festa se tornaram mais intensos, ecos distantes de risadas e música se misturando com uma sensação de pavor crescente. Desde que entraram naquela lavanderia, algo na atmosfera havia mudado, como se um novo jogo estivesse prestes a começar. Se a verdade realmente importa, você precisa saber que Marco tem um plano. Ele está prestes a fazer algo muito grave. A faxineira começou, mas foi interrompida pelo som de passos pesados do lado de fora. As batidas na porta tornaram-se mais frenéticas, como se uma multidão estivesse decidida a entrar. O segurança se posicionou na frente da porta, o corpo tenso, pronto para impedir qualquer um de entrar. Ele não pode nos pegar! Carlos gritou, enquanto a adrenalina subia. Precisamos encontrar uma saída. Silêncio! O segurança rosnou, colocando um dedo sobre os lábios. Eles estão chegando perto. O coração de Carlos disparou ao olhar para a faxineira novamente. Os olhos dela estavam agora cheios de uma determinação obscura, mas ele não sabia se era esperança ou desespero. Ela se inclinou para falar, quase em um sussurro. Ele sabe que eu estou aqui. E sabe que você também. Temos que ir ao subsolo, é o único lugar seguro. Subsolo? O segurança perguntou, seus olhos arregalados. Você tem certeza de que isso não é uma armadilha? Ele não espera que um funcionário desista desse jogo, a faxineira respondeu, sua voz carregada de um peso súbito. Tem um elevador que leva para o estacionamento, mas só se conseguirmos chegar a ele. Carlos piscou, tentando processar a informação. A ideia de se esconder numa toca escura e atravessar um labirinto subterrâneo desconcertava, mas o medo do que poderia acontecer se ficassem ali era maior. Vamos! Rápido! Eles se moveram, os pés deslizando pelo chão frio, enquanto a pressão do tempo aumentava. Cada estalido e cada grito do lado de fora parecia um lembrete do que estava por vir, e a visão de um futuro incerto os empurravam para frente. Ao passarem pela porta lateral, Carlos teve uma súbita sensação de que todo o fardo daquela noite estava apenas começando. Eles desceram as escadas, os sons da festa se afastando à medida que se aproximavam do que esperavam ser um refúgio.
Mas a insegurança transformava cada passo em algo pesado e arriscado. Quando finalmente chegaram ao elevador, foram recebidos por um silêncio inquietante. Uma luz vermelha pulsava, como um alerta, só que agora se tornará mais sombrio. E se ele já estiver aqui? O segurança murmurou, olhando nervosamente para os lados. Deixe isso comigo, a faxineira disse, confiando em seus instintos. Ela apertou um botão e as portas começaram a fechar lentamente. Carlos pôde sentir a tensão no ar, mas quando a porta estava quase totalmente fechada, um corpo apressado surgiu à sua frente, interrompendo o mecanismo. Com um movimento rápido, Marco apareceu, seu olhar iluminado com uma confiança quase doentia. Vejo que vocês realmente tentaram, mas o jogo ainda não acabou. E nesse exato momento, Carlos percebeu que a luta pela verdade não era apenas fora da festa, mas dentro deles mesmos. O que mais esse jogo ocultava? As portas do elevador se fecharam lentamente, mas Marco se enfiou entre as fendas, ignorando a máquina que protestava contra a invasão. Carlos recuou instintivamente, seu corpo alerta, pronto para qualquer movimento brusco que o magnata pudesse fazer. Você está cercado, Carlos. Marco riu, um som cínico. Acha que pode escapar das consequências de se meter onde não foi chamado? A faxineira, ágil e assertiva, empurrou Carlos para trás, entrelaçando os dedos em um gesto de proteção. Fique atrás de mim! Ela gritou, seu rosto agora endurecido pela coragem. Ele não pode nos pegar! Carlos sentiu uma mistura de adrenalina e medo. A fala da faxineira, sua determinação, acendeu uma centelha de esperança. Mas Marco não parecia intimidado, ele tinha uma aura de controle perturbador, como se cada passo estivesse orquestrado. Vocês realmente acham que podem se esconder num buraco e sair impunes? Eu sou o buraco. A cidade inteira trabalha para mim, e esse elevador está mais de acordo com os meus planos do que com os de vocês. Sangue quente ferveu nas veias de Carlos ao perceber que aqueles não eram apenas jogos de palavras. Marco tinha um alcance que transcendia o que ele poderia imaginar. O que você quer de nós? Carlos desafiou, tentando soar firme, mas sua voz tremia. Marco avançou, seus olhos frios fixos em Carlos. Eu quero a verdade. E você, meu amigo, não tem ideia do que a verdade pode fazer com você. Ele bateu com força na parede do elevador, ecoando em um som de metal, e o espaço apertou ao redor deles. As luzes vermelhas piscavam como se uma sirene estivesse prestes a ser acionada. Carlos respirou fundo, lembrando da faxineira. Precisamos sair, e rápido. Não seja ingênuo, Marco zombou. Vocês não têm uma saída. Minhas pessoas estão em toda parte. Esse elevador é apenas uma boca de lobo. Meu Deus, ele não está apenas brincando. A faxineira sussurrou, seu rosto agora pálido. Carlos sentiu um nó na garganta. O tempo estava se esgotando, e cada segundo que passava parecia um convite à tragédia. Se você quer se salvar, tem que se unir a mim. Marco disse, sua expressão mudando de cínica para persuadindo. Eu posso fazer você desaparecer dos olhos do público. Acha que uma faxineira, uma mulher a quem ninguém dá valor, pode ser a sua salvação? Carlos hesitou, a frase reverberando em sua mente. Ele olhou para a faxineira, que agora parecia tão vulnerável, e percebia o peso da escolha à sua frente. De repente, a visão de todos aqueles rostos na festa, aqueles risos sem saber do que estava prestes a acontecer, invadiu seus pensamentos. Não deixarei que você a use como moeda de troca. Carlos interrompeu, levantando-se contra Marco. Ele sentia uma chama interior crescendo, apesar da desesperança. Você não vai me manipular. E enquanto as palavras saíam de sua boca, um estrondo repentino ressoou vindo do mecanismo do elevador. Um movimento repentino atirou o grupo para os lados, e as luzes piscaram novamente, fazendo-os acreditar que o elevador poderia descer em uma velocidade vertiginosa a qualquer momento. Pelo amor de Deus, o que foi isso? Perguntou o segurança, histericamente. Algo dentro de Carlos gritou para se movimentar, para agir. Eles estavam presos, mas uma ideia começou a se formar. Tem que haver um jeito de escapar. Ele se virou para a faxineira. Você tem alguma ideia?
Antes que ela pudesse responder, a porta do elevador se abriu abruptamente com um barulho ensurdecedor, revelando uma escuridão opressiva. O salão de festas ecoava lá em cima, mas para onde o elevador abria agora era um corredor que parecia desaparecer nas sombras. Escolham logo! Marco bradou, impaciente. E naquele momento, Carlos sentiu que suas escolhas não eram apenas por ele, mas por quem estava ao seu lado. Vamos, é a única chance que temos. Com um passo hesitante, ele se lançou no corredor, puxando a faxineira junto, enquanto o eco da risada sarcástica de Marco se perdia atrás deles. No entanto, entre a tensão da fuga, algo inteiramente diferente se apresentou a Carlos. Uma porta lateral se abriu ao fundo, revelando uma figura imponente à espreita. Com o coração na boca, Carlos percebeu que, mesmo quando parecia que escapavam de Marco, os verdadeiros segredos ainda estavam por vir. Quem era aquela figura nas sombras? Carlos hesitou por um instante, os olhos arregalados na figura que se destacava na penumbra. Ele precisava de um momento para processar a cena. A figura era alta, com um manto escuro que escondia seu rosto, mas a aura de poder emanava como se a própria sombra a estivesse respeitando. Um frio percorreu a espinha de Carlos enquanto sua mente rodava, tentando encontrar uma resposta. Quem é você? Ele gaguejou, a voz quase sumindo na escuridão envolvente. A última linha de defesa, a figura falou em um sussurro grave, reverberando pelas paredes. E a primeira a saber dos planos de Marco. A faxineira, que estava logo atrás de Carlos, piscou os olhos. O que você quer dizer com isso? Sua voz tinha uma mistura de medo e confiança, refletindo a tensão do momento. Antes que a figura pudesse responder, um barulho distante interrompeu. Os passos de pessoas se aproximavam, apressados, um sinal de que Marco não estava longe. Vocês precisam ouvir, disse a figura, aproximando-se um pouco mais, o manto se movendo como se tivesse vida própria. Não tem muito tempo. Marco está prestes a levar adiante um plano que colocará todos em perigo. O coração de Carlos acelerou. Que plano? Ele questionou, um fio de esperança se formando em sua mente, mesmo sabendo que a situação poderia piorar a qualquer momento. Corruptos, traidores, uma rede de chantagem se espalhando por essa festa. Seu nome, Carlos, é uma peça-chave em tudo isso. O segredo que você tem, ele precisa dele para se garantir no poder. Carlos lembrou-se do arquivo que tinha encontrado, a verdade que poderia derrubar Marco. Era isso que ele tinha tentado proteger. Ele olhou para a faxineira ao seu lado, a expressão dela mostrava preocupação. Precisamos sair daqui. Se ele descobrir, não só nós, mas muitos outros vão sofrer. A figura enigmática colocou a mão no ombro de Carlos, com uma força inesperada. Se você sair agora, os planos de Marco nunca serão detidos. Venham, vou levá-los para um lugar seguro. Mas primeiro, você precisa decidir o que está disposto a arriscar. Um estremecimento tomou conta de Carlos. Arriscar o quê? A verdade. A figura falou. Se você não lutar, o que vai acontecer com os outros? O que Marco fará com todos que conhecem seu segredo? Pense, Carlos. A escolha é sua. Pode ficar aqui e esperar o inevitável ou lutar pela verdade, mesmo que isso signifique enfrentar um inimigo poderoso. Os passos se aproximavam ainda mais, altos e dominantes. Carlos olhou para a faxineira, suas feições decididas. Ele sentia a pressão de uma decisão que não era apenas dele. Algo maior estava em jogo e a sensação de urgência crescia dentro dele, como uma tempestade prestes a desabar. Vamos, então. Carlos declarou, sua voz se elevando com uma nova determinação. Estamos juntos nisso. Se a verdade é o que temos, então que a verdade nos guie. Ele respirou fundo, a adrenalina pulsando nas veias. Mas antes que pudessem avançar, a porta se abriu abruptamente com um estrondo, e Marco apareceu, coberto de escuridão como um espectro que emergia da noite. A expressão dele era de triunfo e raiva. E o que temos aqui? Um encontro clandestino? Deixe-me apresentar a vocês a verdadeira face do terror. Marco se adiantava, e Carlos percebeu que o tempo estava se esgotando. A figura ao seu lado tinha razão, precisava se decidir rapidamente.
Era hora de lutar ou correr. E enquanto a tensão no ar se tornava quase palpável, Carlos sentiu que a decisão estava prestes a mudar não apenas seu destino e da faxineira, mas de todos que estavam naquela área. E nesse momento de incerteza, ele se deu conta de que a verdade estava prestes a ser revelada ou enterrada para sempre. Naquele instante crucial, um novo eco ressoou, uma verdade maior do que eles poderiam imaginar. O que aquela figura podia realmente oferecer? E mais, quem ela realmente era? O ar estava carregado de tensão quando Marco entrou no ambiente. A luz fraca refletia em seu rosto de maneira sinistra, acentuando as sombras de um sorriso cúmplice. Com passos pesados, ele se aproximou, e a figura encapuzada ao lado de Carlos se manteve firme, como uma rocha diante da tempestade. Você não deveria estar aqui, Marco, a figura disse, a voz firme, mas com um leve tremor que denunciava o risco. E você, deveria ter aprendido a se esconder melhor. Marco respondeu, seu tom escarnecedor ecoando nas paredes. Ah, o que eu não faria para ver a sua traição se consumar? Carlos sentiu o batimento do coração acelerado. Cada palavra de Marco ressoava como um aviso, como se aquele momento estivesse prestes a se transformar em um desastre. O que você está planejando? Ele desafiou, na esperança de que suas palavras despertassem alguma fraqueza num homem que se tornava cada vez mais instável. Marco riu, uma risada sombria que arrepiava a pele. Você ainda não percebeu? O segredo que você guarda, aquele arquivo, ele será o fim de você e de todos ao seu redor. Eu farei com que você pague por tudo. Carlos sentiu um nó na garganta. Era como se toda a noite tivesse sido um jogo cruel, e ele estava no meio de uma jogada final que poderia custar tudo. Não vou deixá-lo fazer isso, ele afirmou, sua voz firme, embora um frio percorresse suas costas. A figura ao seu lado inclinou a cabeça, como se percebesse hesitação em sua postura. Lute, Carlos. Você é mais forte do que imagina. A verdade ao seu lado pode mudar tudo. Esta noite não é apenas sobre você, mas sobre cada vida que Marco ameaçou com seus jogos sujos. Você acha que tem controle, ocultando-se nas sombras? Marco provocou, olhando para a figura. Este jogo acaba aqui. Você pode ter enganado aqueles que estão em volta, mas eu conheço suas fraquezas. Carlos sentiu um desespero crescente. O enfrentamento estava instalado, mas ele também sabia que tinha um aliado poderoso ao seu lado. Se você acha que pode me intimidar, está muito enganado. Ele respondeu, tentando soar mais convencido. Ah, a bravura do desesperado, Marco zombou. Toda essa coragem será inútil quando você perceber que não possui nada a seu favor. A atmosfera pesava com seu desdém, e Carlos começou a duvidar se realmente havia alguma saída daquelas sombras. Nesse instante, a faxineira, que tinha permanecido em silêncio, se adiantou. Carlos, eu sei o que está em jogo. O que Marco não sabe, e o que todos nós precisamos entender, é que a verdade pode ser usada tanto para derrubar quanto para construir. Sua voz embargada carregava a urgência do momento. Carlos olhou para ela, sentindo que aquela pequena chama de esperança precisava ser alimentada. Então vamos usá-la. Se houver um caminho, precisamos encontrá-lo. Marco, percebendo a determinação crescente, deu um passo à frente, o rosto distorcido em uma mistura de raiva e medo. Vocês estão cometendo um erro fatal. A verdade nunca será suficiente contra alguém como eu. E enquanto suas palavras reverberavam no ar, um zumbido alarmante começou a preencher o ambiente, como um sino funerário. Carlos olhou para os lados, sentindo que o tempo estava se esgotando mais rapidamente do que ele imaginava. O que estava prestes a acontecer poderia mudar tudo, e a atmosfera pesava como uma tempestade prestes a desabar. Carlos sentiu os olhos da figura em seu rosto, as silhuetas em volta começavam a se desvanecer em uma escuridão irreconhecível. Era como se a única maneira de sobreviver fosse abrir um caminho pelo desconhecido e confrontar Marco de uma vez por todas. Prontos para descobrir quem realmente controla esta noite? Marco disse, a emoção em sua voz misturando-se a uma ameaça palpável. E enquanto a tensão aumentava, uma nova revelação estava prestes a quebrar a barreira entre os segredos e a verdade, uma revelação que mudaria tudo e deixaria Carlos em uma encruzilhada final. O instante que se seguia era crítico,
E a decisão que Carlos tomasse poderia ressoar por toda a sua vida. Ele olhou para a figura ao seu lado, esperando que aquela nova fase de suas vidas não culminasse em uma tragédia, mas na luz quase perdida da esperança. De repente, ele se lembrou da escolha que precisavam fazer. Mas o que o futuro reservava para todos eles? A batalha pela verdade estava prestes a começar. A sala se tornará um campo de batalha emocional. Marco, os olhos brilhando como se guardasse um segredo obscuro, parecia convicto de que suas ameaças eram suficientes para estontear Carlos. A figura encapuzada, no entanto, não recuou. Ele ergueu a mão, condenando o medo que começava a se instalar. Você pode ter medo do desconhecido, Carlos, mas é nesse desconhecido que reside o poder que você precisa. A figura falou com uma ferocidade que surpreendeu a todos. A determinação dela era contagiante. Por um breve momento, Carlos sentiu a coragem voltando. Eu ainda não sei o que você está escondendo, mas preciso saber. Preciso da verdade. Carlos se dirigiu diretamente a Marco, desafiando-o. Isso parecia irritar ainda mais o homem. Marco apertou os punhos, sua face distorcida em desdém. Você pensa que tem controle sobre a verdade? Você não entende, Carlos. A verdade é um caminho cheio de armadilhas, e você está prestes a pisar em um daqueles buracos que eu cavei. Marco olhou para a figura encapuzada, dirigindo o ataque verbal. E você, o que vai fazer? Ficar calado enquanto Carlos se enterra mais fundo? Que tipo de aliado você realmente é? Carlos poderia sentir a tensão na atmosfera, como se o próprio ar estivesse carregado de eletricidade. Ele olhou para a figura ao seu lado, esperando por uma resposta. Ela hesitou, mas finalmente inclinou a cabeça, o capuz escondendo suas expressões. A verdade não é fácil, Marco. Muitas vezes é dolorosa e cheia de consequências, mas é preferível a essa vida de mentiras e enganos. Consequências? Oh, por favor! Marco deu uma risada cínica. As consequências são apenas uma forma de medo. E é esse medo que controla você, Carlos. Olhe ao seu redor. O que você realmente tem? Ninguém neste lugar compartilha da sua lealdade. Ninguém se importa. É você contra mim, e eu sempre ganharei. Uma onda de raiva e desespero tomou conta de Carlos. Ele pôs a mão no bolso e sentiu o formato do arquivo no celular, o peso da verdade comprimindo seu peito. Não era apenas um arquivo, mas era a chave para tudo. A chave para expor Marco, acabar com sua tirania. Ele sabia que precisava agir antes que fosse tarde demais. Se a verdade vai te derrubar, então vamos deixá-la voar. Carlos gritou, sua voz agora ressoando na sala como um trovão, cortando a tensão no ar. Ele apoiou-se na esperança crescente de que a faxineira estava certa, a verdade tinha o poder de mudar tudo. O que você está planejando? Marco disse, agora visivelmente preocupado. Havia um lampejo de medo em seus olhos. Você irá conhecer o peso da verdade, Marco. O mundo que você construiu em torno de mentiras vai desmoronar. Vamos expor tudo o que você esconde juntos. E antes que aquela tensão pudesse se dissipar, um estrondo feriu os ouvidos de todos. A porta dos fundos do lugar explodiu com um estrondo, e homens de terno começaram a entrar, cercando Carlos e a figura encapuzada. Você realmente achou que poderia escapar disso, Carlos? Um deles disse, um sorriso cruel no rosto. O jogo terminou aqui. O queixo de Carlos caiu. Eles não eram apenas empregados de Marco, eram seus guardas pessoais. O cenário se tornou mais aterrador em questão de segundos. A pulsação de Carlos disparou e ele se viu cercado, em um mar de perigos. Não havia como recuar. Você sempre foi tão ingênuo, Marco observou, sua voz agora um sussurro carregado de satisfação. Mas me diga, ainda acha que a verdade pode salvar você agora? E naquele momento, a pergunta pairou no ar, como uma sombra. O futuro parecia se desenrolar entre seus dedos, e Carlos percebeu que o jogo não tinha terminado, mas apenas começado. O dilema estava mais intenso do que nunca. O que será que eles estão realmente dispostos a fazer para manter seus segredos escondidos? Carlos se perguntou,
enquanto a realidade de sua situação se tornava mais clara. O clímax estava próximo. O que ele fará agora? Carlos sentiu a adrenalina subir enquanto os guardas avançavam, as sombras se tornando ameaçadoras. Ele respirou fundo, tentando manter a calma, mas a pressão era quase insuportável. O futuro dele, da faxineira e da figura encapuzada dependia de suas próximas palavras. Então, numa fração de segundo de clareza, ele se lembrou da verdade que carregava consigo, o arquivo que poderia desmantelar todo aquele império de mentiras. Vocês não sabem com quem estão lidando, Carlos proclamou, a voz ecoando firme no espaço carregado de tensão. Tudo que Marco fez tem um preço, e a verdade vai ser cobrada. Ele pode ver um lampejo de dúvida no rosto de Marco, e isso fez um frio percorrer sua espinha. Os guardas hesitaram por um instante, o clima tenso cheio de incerteza. Foi o tempo que Carlos precisava. Agora, ele gritou, puxando o celular do bolso, a luz da tela brilhando intensamente. Eu tenho as provas, as evidências do que você fez. Cada um de vocês sentirá o peso da verdade. E então, ele começou a compartilhar o conteúdo do arquivo com todos ali. O choque nas expressões do grupo foi palpável. O que está acontecendo? Um dos guardas murmurou, enquanto o outro olhava nervosamente para Marco. Carlos sentiu uma faísca de esperança se acender. Vocês têm a chance de fazer a coisa certa. Se unirem a mim, podem escapar desse pesadelo. A figura encapuzada ao seu lado, antes silenciosa, começou a se mover, erguendo a voz. Marco é um traidor, um manipulador. Ele usar o sistema a seu favor, mas juntos, podemos acabar com isso. As palavras dela pareciam ressoar na mente de cada um, e as tensões começaram a se desmoronar. Marco, percebendo a tentativa de rebelião, tentou se colocar como o juiz. Não acreditem nele. Ele quer manipular vocês. O que ele está fazendo é arriscoso e pode ter consequências terríveis. Mas já era tarde. Um dos guardas, claramente abalado, começou a dar um passo atrás, e logo, ele não era o único. Outros começaram a hesitar, a desconfiança crescendo sobre o que tinham feito e o lado que estavam escolhendo. Talvez seja hora de contar a verdade, um deles disse hesitante, e isso foi tudo que Carlos precisava. Aquele pequeno sinal de fraqueza era tudo. Ele avançou mais um passo e se virou para a faxineira. Vamos! Precisamos de suas palavras. Você pode compartilhar sua dor e tirar essa máscara de medo. Com um movimento hesitante, a faxineira se aproximou, agora mais confiante. Eu não sou a única. Tem outras vítimas da manipulação de Marco. Ele entrava na vida delas, prometendo ajuda, enquanto apenas piorava as coisas. A coragem na voz dela começou a reunir os presentes. Mais e mais guardas soltaram suas armas, trocando olhares entre si, a pressão do medo começando a ceder. Marco ficou nervoso e furioso. Ele gritou que aquilo era uma traição, esperneando enquanto a verdade se espalhava entre os homens que o protegiam. Vocês realmente vão se aliar a ele? A verdade é uma armadilha. Vocês nunca sobreviverão a isso. Já estamos cansados de suas mentiras, um guarda exclamou, tomando a dianteira em direção a Carlos, então mais vozes acompanharam. Estamos juntos nessa. O clima mudava, e a resistência que Carlos desejara começou a se concretizar. A figura encapuzada olhou para Carlos com um orgulho que ele nunca tinha imaginado ver. Você fez isso. Você trouxe a verdade à luz. Sorrindo, Carlos sentiu um calor transbordar nele. Um estrondo ressoou ao longe, as portas do espaço tremendo enquanto gritavam por segurança. Marco, agora isolado, parecia uma sombra de si mesmo, uma marionete sem cordas. Isso não é o fim, ele gritou, mas as palavras soaram vazias. Qualquer ameaça se esvaía enquanto os outros cidadãos tomavam frente, reunindo-se em grupo. Fugindo para o lado de fora, a brisa fresca o saudou. As luzes da festa eram menos ofuscantes agora, em certo modo, seu efeito tinha se dissipado frente à nova realidade. As sirenes da polícia já chegavam, e a sombra de Marco começava a desaparecer. O retorno da luz no rosto da faxineira trouxe esperança a Carlos. Você é forte e agora está livre. Eles se entreolharam, sabendo que juntas, a verdade e a justiça prevaleceriam. O caminho seria longo,
mas agora eles tinham aliados e uma nova história para contar. Enquanto as sirenes soavam mais perto, Carlos fez uma promessa a si mesmo: nunca mais ignorar as vozes abafadas pela dor. E com aqueles que tanto lutaram, era hora de reconstruir e reescrever o futuro. E, se você chegou até aqui, não esqueça de se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Este é o momento de mostrar seu apoio, então deixe um like agora para alimentar o algoritmo. Comente suas reações e teorias sobre o final, isso é importante para a gente. Por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão, porque a verdade sempre precisa de mais vozes.